Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor viveu entre nós e hoje o Senhor vive dentro de nós. Por isso, muito obrigado, Pai, por tamanho amor, por tamanho sacrifício, Pai. Temos que te louvar e te agradecer por isso. Temos que te louvar e te agradecer por ti, Deus, pelo Senhor ter nos feito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Redentor e sabemos que o Senhor vive e reina para todo sempre. Por isso, muito obrigado. Nessas tardes estamos aqui para te exaltar e te glorificar. Inclina os teus ouvidos, Pai, para essa igreja do benefício. Escuta o nosso clamor nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos nós nesse lugar mais uma vez, né? Ao qual tenho a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E eu estava procurando uma palavra para trazer para os irmãos e não veio algo na minha mente a não ser Páscoa, né? Hoje, domingo de Páscoa, né? E de fato a gente já ouviu falar muito sobre a Páscoa, mas é um tema que vale ser lembrado. E a gente precisa cada dia dar o devido valor, né, a esse sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, né, e nessa tarde nós vamos ouvir mais uma vez sobre essa história tão maravilhosa. E eu quero trazer como tema, na verdade, uma pergunta. Esse tema, na verdade, é uma pergunta. Quem pode comer a Páscoa? Quem pode comer a Páscoa? Né? Então, essa é uma pergunta que nós vamos refletir nessa tarde. E antes nós vamos ler, né, um texto sagrado que está lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. E eu vou ler a partir do versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ó Deus poderoso, te louvamos nessa tarde pela tua presença, Senhor Deus, te louvamos nessa tarde e te agradecemos por este amor tão grande. Este amor que foi capaz de pagar um preço de sangue, para que nós, de fato, tivéssemos a oportunidade de nos livrarmos da opressão do pecado. Oh, Pai, um preço para que nós tivéssemos, Senhor Deus, de fato, a terra prometida, o céu que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus. Oh, Pai, estamos aqui mais uma vez para te louvar, te adorar e ouvir uma direção do Senhor. E que a tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas. Usa a minha vida como instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei antes, eu vou falar um pouco sobre a Páscoa, né? Um tema que, digamos assim, todos os anos a gente tem lembrado esse tema, né? E não é algo que nenhum de vocês não saibam e nenhum de vocês não tenha escutado, né? Porque até em outras religiões, em todos os lugares se falam da Páscoa, se fala desse importante, né, acontecimento chamado Páscoa. Mas, né, a gente às vezes, eu me deparo assim com pessoas que ainda têm alguma certa dúvida, né, do que é a Páscoa,
ou de se posso comemorar a Páscoa, né? Eu não sei se algum de vocês tem essa dúvida, mas algumas pessoas têm sim, em meio aos cristãos, agora eu estou falando, em meio aos cristãos, será que nós cristãos, né, devemos comemorar a Páscoa, comer a Páscoa? Quem pode comer, né, a Páscoa? Fala aqui de comer porque, como vocês viram, né, eu acredito que até que vocês já sabem, né, que esse ato simbólico se resume a uma mesa, né, uma ceia, a ceia pascal. E aqui nesse texto que a gente leu fica bem claro, né? Então, a festa da Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus, né, através de Moisés. Isso lá no livro do Êxodo, lá no começo, né? Acredito que vocês lembrem dessa história, né? E depois daquele acontecimento, né, as pessoas passaram a celebrar em memória daquele ato que aconteceu naquele lugar. O ato que aconteceu, né, que foi instituído de fato a Páscoa, para quem não lembra, né, aconteceu lá quando o povo de Deus estava escravizado lá no Egito, e Moisés é levantado para libertar o povo, e Faraó não deixava o povo ir, e assim aconteceu várias pragas no Egito para que o Faraó deixasse, né, o povo sair do Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos, e para que os primogênitos daquele lugar não morressem, era preciso, né, matar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro, aspergir a porta, né, e quando esse anjo da morte passasse, por isso que o nome Páscoa significa passar por cima, passagem. Então, quando o anjo da morte passasse, a casa que tivesse com o sangue do cordeiro aspergido, então a morte não ia ter vez, e essa pessoa, e naquela casa não ia haver nenhuma morte. E depois desse acontecido, né, o faraó ia libertar, ia deixar o povo ir, né, e assim aconteceu. Então, a preparação lá para essa Páscoa, justamente, se preparava uma ceia onde tinha um cordeiro puro, um cordeiro de 1 ano, puro, e ele era sacrificado, e aquelas pessoas, aquela família ali, né, depois que já tinha usado o sangue, né, para aspergir as portas, e aquela família ela tinha que comer aquele cordeiro todinho. Se não desse conta de comer o cordeiro, eles queimavam, mas não podia deixar para o outro dia. E fica aí até a contradição para quem diz que não pode comer carne. Hoje foi preparada uma mesa, né? 2 mesas, vocês estão vendo 2 mesas aqui, né? Essa é a mesa da Páscoa ao qual eu estava falando aqui. A Páscoa que foi instituída lá em Moisés. Essa outra mesa é a mesa que foi instituída depois que Jesus veio. Nós vamos lembrar esses 2 episódios nessa tarde e vamos participar desses 2 momentos essa tarde. Depois nós vamos ter a oportunidade de chegar aqui e comer desse cordeiro que está bem assadinho aqui. Certo? E o pão asmo também, tá aqui o pão asmo, né? As ervas amargas eu acredito que vocês não vão querer comer, mas as uvas pode comer também. Então, meus amados, aconteceu esse episódio, né? E lá no ato em que aconteceu, né? As pessoas comiam o pão asmo e era para comer às pressas, porque assim que terminasse aquele momento, o povo tinha que sair rapidamente, né? As ervas amargas simbolizam o sofrimento que eles passaram ali naquele lugar. Mas enfim, diante disso que eu estou dizendo a vocês, né, e mostrando aqui que existe uma mesa diferenciada dessa, né, é aí onde surgem as perguntas e as interrogações na cabeça de muitas pessoas. Será que eu posso comemorar a Páscoa? Será que eu posso comer a Páscoa? Será que você pode? Né? Como eu disse antes, é algo muito importante para nós lembrarmos, né? E visto que, de fato, depois do episódio acontecido, Deus manda que esta ação, esta mesa fosse preparada para que o povo de Deus lembrasse do que aconteceu lá no Egito. E ia ter um pequeno diferencial, né? Que não ia precisar mais colocar o sangue nas portas, porque a liberdade daquele povo já tinha acontecido. A liberdade daquele povo, a opressão daquele povo já tinha
sido consumada naquele dia. Então, a partir dali, eles iam celebrar a Páscoa, eles iam se alegrar, iam lembrar daquilo que Deus fez na vida deles. Interessante que Deus orienta para que o povo de Deus começassem a celebrar essa ceia, essa Páscoa, só depois que eles estivessem na Terra Prometida. Então, durante o tempo que eles estavam no deserto, eles não fizeram essa festa. Depois que eles entraram na Terra Prometida, aí sim, eles começaram a fazer essa festa de Páscoa, e que o pessoal, o povo de Deus, sustentou fazendo. Até o dia de hoje se comemora, né? Não como nesse tempo, né? Nesse tempo, a Páscoa, né, judaica, a Páscoa judaica, essa aqui é a Páscoa cristã. Essa é a judaica, certo? Existe esse diferencial. De fato, o bispo até comentou no culto de terça-feira, né, o quanto o diferencial que fez na terra, no mundo, né, depois que Jesus veio. A história foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Isso está nos livros, né, até quem não crê na palavra de Deus, quem não crê no Senhor Jesus, mas vê na história que existem os acontecimentos, o calendário, aliás, né, o calendário foi dividido, né, o calendário foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. E essa parte da ceia, essa parte da Páscoa, ela também teve um impacto, ela também teve um cenário mudado a partir de Cristo, a partir de Jesus. Então, tem a ceia de Páscoa antes de Cristo e tem a ceia de Páscoa depois de Cristo, né? Eu acredito que você entende isso. Se não entende, hoje nós vamos sair daqui entendendo sobre essas duas festas, que na verdade é uma festa, mas uma faz parte do povo judeu, outra faz parte do povo cristão, do povo de Deus, faz parte da nossa história. Amém? Então, meus amados, a Páscoa judaica, como eu falei aqui está representada, né? Ela foi celebrada por aquele povo, né? E essa era uma festa tão, digamos assim, tão grande, tão importante, que eu acredito que vocês lembrem que no tempo de Jesus, né, estava ali Jesus sendo levado a ser preso, e existia uma tradição, né, existia um decreto feito pelo governador daquela época, né? Esse decreto foi feito pelo governador romano, não foi do povo judeu, que fique claro isso, não foi do povo judeu, mas foi do governador romano, que nessa festa de Páscoa, eles soltavam um preso, né? Eles traziam essa alusão de que a Páscoa simbolizava a liberdade, então eles libertavam alguém que estava preso. E então, naquele momento, né, Pilatos, não vendo culpa em Jesus, ele usou esse decreto e disse, não, o povo, né, nesse tempo, justamente esse decreto, era o povo que escolhia o preso que ia ser solto, né? E nesse tempo, colocaram Jesus e Barrabás diante do povo, né, para o povo escolher, já que era um costume, já que era, né, uma tradição, já que era, né, já que tinha né, digamos, essa lei lá entre eles. E o povo escolheram soltar Barrabás. Diante daquela escolha, o povo escolheu soltar Barrabás. E Jesus foi crucificado como malfeitor no lugar de Barrabás. Já pensou? Então, meus amados, essa festa, né? Essa festa ela era comemorada, e não era comemorada apenas em um dia. Para você ter uma ideia do quanto às vezes as pessoas se confundem quando a gente fala de Páscoa. Por exemplo, hoje é o domingo de Páscoa, né? E as pessoas, Feliz Páscoa, até eu coloquei no grupo, Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa. Mas hoje, o domingo, ele é o dia da ressurreição. E a Páscoa em si, o ato da Páscoa em si, não se comemora a ressurreição, mas sim o sacrifício do Cordeiro. E às vezes, de fato, isso gera confusão na mente das pessoas. Mas que fique bem claro que o ato da Páscoa é o sacrifício do Cordeiro. E Jesus foi esse Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. E essa festa aqui, né?
Eu disse a você que é uma festa tão grande e tão importante, ao qual Jesus também celebrou. Anualmente eles iam para comemorar essa festa. E nesse tempo onde Jesus, nesse período onde Jesus foi morto, onde foi entregue, estava justamente comemorando essa Páscoa. Por isso que teve aquele dito que uma das pessoas puderam escolher quem ia soltar. Era justamente por conta dessa festa. E essa festa, ela, nesse tempo aqui, onde o povo fazia, ela durava 7 dias. 7 dias, era 7 dias de festa. Hoje nós vamos comemorar, viu? Talvez dure 7 minutos, mas nós vamos trazer à memória essa festa aqui, né? Do cordeiro e dos pães asmos. Mas nesse tempo era 7 dias. Por isso que na hora que Jesus foi celebrar a Páscoa, não foi no domingo, né? Porque se fosse no domingo já foi o dia que ele ressuscitou. E ele sentou com os apóstolos ali para comemorar a Páscoa. Podemos dizer que foi numa quinta-feira. Foi na quinta-feira. Ele sentou justamente para celebrar a Páscoa. Isso foi o texto que a gente leu aqui. Isso foi o texto que a gente leu. Se você tiver com a Bíblia aberta, Lucas 22, você pode acompanhar. Eu vou falar mais alguns versículos. Mais alguns versículos sobre esse acontecimento, sobre essa festa que Jesus estava a celebrar, justamente para que a gente venha entender. Você pode comer a Páscoa? Nós podemos comer essa Páscoa? Quem pode comer essa Páscoa? Então aqui em Lucas, esse texto que a gente leu, Lucas 22, 14, a minha Bíblia, né, tem um título antes de começar. Nada de vocês tem um título? Como é que diz esse título? A última Páscoa, a última ceia. Algumas Bíblias o título está lá no versículo 7, onde diz a última Páscoa, né, e a ceia. Fala da Páscoa e fala da ceia. Está falando aqui da última Páscoa? Como é isso, hein? Como é isso? Interessante que Jesus aqui fala no versículo 15, né? Que Jesus estava desejando ansiosamente comer a Páscoa com os discípulos antes que viesse o seu sofrimento. Então Jesus estava, né, com expectativa de comer essa Páscoa com os apóstolos. Essa Páscoa com os apóstolos. Aqui no versículo 7 em diante, fala que Jesus mandou os seus apóstolos irem a um determinado lugar, preparar o ambiente, preparar essa ceia, preparar essa mesa. E como tradição daquele povo judeu, acredita-se que nessa mesa ia ter justamente as ervas amargas, ia ter, né, possivelmente as frutas, o pão ázimos e o cordeiro. Porém, todavia, se a gente for ler aqui no Evangelho, se a gente for ler aqui nos 4 Evangelhos, a gente não vai identificar que naquela mesa que estava posta para celebrar a Páscoa, tinha o cordeiro. Possivelmente não tinha o cordeiro naquela mesa. Quando a gente leu, né, a gente viu que tem sim alguns elementos: pão, vinho, mas não fala se tinha o cordeiro. Pois bem, se tinha, não tem problema, era costume deles. Se não tinha, que eu acredito que não tinha, né? Por quê? Porque não tinha. Porque Jesus era o cordeiro naquele momento. Jesus era o cordeiro. Sabe, e isso foi algo, né, que Isaías profetizou. Já bem antes, Isaías profetizou. Está lá em Isaías 53, o versículo 7, que diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, Isaías profetizou que ele ia ser o cordeiro. João Batista, né, quando vê Jesus, né, ele apresenta Jesus dizendo, isso está escrito lá em João 1:29. João Batista
fala, quando vê Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mesmo antes disso acontecer, dessa ceia acontecer, já havia se profetizado. João Batista já tinha apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus, aqui no versículo 19, desse texto que a gente leu, diz assim: o Senhor Jesus, o próprio Jesus diz aqui no versículo 19: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então Jesus já se apresentou aqui como sendo, de fato, esse pão vivo, sendo o seu corpo representando, o pão representava já o corpo de Cristo. Então, em nenhum momento fala aqui que havia o cordeiro para aquelas pessoas comerem naquele momento, mas que Jesus se apresenta como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Uma coisa interessante é que Jesus senta com os apóstolos para comer a ceia, e a Bíblia fala aqui no título, a última Páscoa, e ele diz assim, ó, ele está ali, senta com eles e diz: pois vos digo, versículo 16, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus estava falando dessa Páscoa. Nunca mais a comereis até que se cumpra no reino de Deus. E o reino de Deus estava prestes a se cumprir. Isso, digamos que foi na quinta, e a Páscoa, Jesus sendo a Páscoa, foi consumado no sábado, e a ressurreição dele no domingo comprova isso. Amém? Então, meus amados, e olha só, ele disse que nunca mais eles iriam comer desta ceia. Mas aqui, quando ele se declara, né, quando ele diz aqui que era o pão, né, quando ele diz aqui que as pessoas iam comer aquele pão que representava o seu corpo, ele diz: fazei isto em memória de mim. Então ele manda, a partir daqui, ele manda já as pessoas a fazerem isso que ele estava fazendo em memória dele, né? E Paulo, né, dá aquele exemplo, né, dá aquele lá em 1 Coríntios, né, o texto que o pastor usa na ceia, que a gente já leu muitas vezes, né? A gente vê que ali dá a continuidade e que esta é a ceia que a gente precisa fazer em memória dele, em memória dele, sabe? E mais uma vez agora eu pergunto a vocês: quem pode comer a Páscoa? Quem pode comer a Páscoa? Então, meus amados, naquela ceia, Jesus pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus pega esse cálice e renova a aliança. Esse é o cálice da nova aliança. Essa era uma aliança ao qual as pessoas se reuniam para celebrar, e eles traziam a memória daquilo que aconteceu lá no Egito, traziam a memória da libertação do povo. Era essa mesa que era posta. Mas agora chega a nova aliança. A nova aliança. E a mesa agora muda. A mesa agora não tem mais o cordeiro, mas tem o vinho, que representa o sangue de Jesus. E tem o pão, que representa o corpo moído pelas nossas transgressões. Amém? Então, meus amados, antes de Jesus era de um jeito, depois de Jesus mudou, mas a Páscoa continua sendo festejada, né? Essa atitude da Páscoa continua sendo celebrada. Nós podemos celebrar a Páscoa? Isso é algo que nós precisamos, e agora nós nem esperamos um ano para celebrar. Nós temos a oportunidade de celebrar essa Páscoa, pelo menos uma vez ao mês. Amém? E quando eu digo celebrar, meus amados, é ser participante. Ser participante. Celebrar não é apenas lembrar.
Fico a imaginar que entre nós, dias, ou você apenas lembrou? Será que alguém aqui celebrou a Páscoa de fato? E se celebrou, qual foi a Páscoa que você celebrou? Foi essa ou foi essa? Né? Eu digo em suas casas, né? Já que nesse tempo aqui se reuniam nas casas as famílias e faziam a ceia pascal. Interessante que hoje o pessoal faz no Natal, né? Eu acho que a ceia de Natal era para ser a ceia pascal, né? Essa ceia de reunir as famílias. Mas, enfim, nós até trazemos a memória, isso aqui é um memorial, certo? Isso aqui é um memorial daquilo que aconteceu. Nós trazemos essa daqui em memória daquilo que Jesus fez por nós. Mas, enfim, o celebrar a Páscoa, de fato, né? Nós não celebramos, nós não fazemos. Não que seja errado, é porque esse costume, né, não está entre nós. Os judeus até hoje fazem essa mesa. Não tem um sacrifício dos animais, porque lá nas igrejas dele, digamos assim, não existe mais o canto de sacrifício de animais. Mas até hoje eles fazem. Se você for dar uma pesquisadinha lá no Google, você vai ver que eles fazem. Mas eles fazem dessa forma porque eles não acreditam ainda, não confessam que Jesus morreu e Jesus é de fato a nossa Páscoa. Por isso que eles fazem essa. Mas nós que cremos, nós que acreditamos que o Senhor Jesus se fez Páscoa e morreu por nós, mas nós fazemos essa. Sabe, quando eu digo que a gente não comemora, é porque assim, como eu disse a você, comemorar é ser participante. Por exemplo, a pastora aniversariou ontem, né? Aniversário da pastora. E a gente lembrou dela, mensagem, parabéns, pastora. Mas sabe quem comemorou mesmo o aniversário da pastora? Quem comeu do bolo. Quem tomou do refrigerante. Quem comeu da carne assada. Não foi, pastor? Ali a gente estava comemorando, né? Estou dizendo isso só para você entender. Que existe um diferencial em você trazer a memória, em você de fato, né, comemorar. E nós temos a oportunidade de comemorar, não apenas no domingo que a gente chama domingo de Páscoa, mas em toda a nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós temos sim a oportunidade de comer dessa Páscoa. Essa Páscoa que Jesus nos deu, essa Páscoa da nova aliança através de Jesus. Amém? Então, quem pode comer a Páscoa? Quem pode comer a Páscoa? Todos podem? Será que todos podem comer a Páscoa? Essa Páscoa da nova aliança, todos podem comer? E agora, será que pode? Quero lembrar a vocês que a Páscoa, apesar de o nome significar passagem, passar por cima, mas quando a gente olha de uma forma, né, de uma forma literal entre nós, a Páscoa, né, a comemoração da liberdade conquistada através do sacrifício do Cordeiro. A Páscoa é a liberdade conquistada. Por isso que eu disse a você, né, às vezes o mundo criou esse hábito de festejar a Páscoa no dia da ressurreição. E a consumação da Páscoa não foi na ressurreição, mas sim no sacrifício de Jesus. Mas o dia da ressurreição foi o dia que a gente olhou e disse: deu certo, está consumado. Nós conquistamos a vitória. Nós conquistamos o direito de termos a vida eterna. Nós conquistamos essa liberdade, sabe? Teve lá no Êxodo, com Moisés, né, teve o ato da Páscoa, mas depois teve o tempo deles comemorar a Páscoa. Por quê? Porque eles já tinham saído. Então, hoje é dia de festa, sim, é dia de festa, porque é o dia onde Jesus venceu a morte, essa morte que ele se entregou, para que nós tivéssemos, de fato nós venhamos ser libertos do pecado. Então ele trouxe essa vitória para nós naquela cruz. Então hoje sim é motivo de comemorar. Então a cada dia é motivo de comemorar, a cada ceia é motivo de comemorar. Então, meus amados, eu quero dizer a você que hoje nem todos desfrutam da mesa da Páscoa cristã, da Páscoa que o Senhor
instituiu. Nem todos, porque só come a Páscoa quem acredita que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, foi morto naquela cruz para nos libertar. Só quem acredita. Tem muitas pessoas que não acreditam, então não participam. Só celebra a Páscoa quem crê que esse Cordeiro, Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e foi preparar lugar para cada um de nós, aos que creem. Amém? Então, meus amados, você pode comer a Páscoa assim. Você que crê que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu em teu lugar e derramou aquele sangue para que você fosse liberto. Amém? Então, quem pode comer a Páscoa? Quem crê em Jesus, quem aceita a nova aliança feita por preço de sangue. Quem pode comer a Páscoa? Quem vive em memória de Cristo. Então, meus amados, se você crê e se você vive para fazer a vontade desse Deus que você crê, se você vive pela fé no Senhor Jesus, você pode sim participar dessa Páscoa, você pode sim comer a essa Páscoa. Quem pode comer a Páscoa? Quem estiver disposto a fazer aquilo que Paulo ensina lá em Gálatas. E eu vou terminar lendo esse texto lá de Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19, coloca aí para adiantar, e diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus amados, que nós venhamos ter essa disposição de, assim como Paulo, morrer para nós e vivermos para Cristo. E participarmos dessa ceia, e para participarmos da Páscoa, e comermos a Páscoa que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então essa é a mensagem que Deus me mandou trazer nessa tarde. E agora eu passo a palavra para o pastor, que vai dar continuidade. Amém. Falou tudo, né? Eu fiquei procurando o que falar, né? Mas graças a Deus, porque foi bem elaborado o tema dele, né? A mensagem dele, e a gente viu que realmente o que ele falou é a pura certeza, né? Agora eu estava olhando, meditando, acho que está faltando alguma coisa nessa mesa. Naquela. O ovo da Páscoa. Agora eu quero saber de onde danado acharam esse ovo. Não é não? Porque o cordeiro, né? Cordeiro. Aí bota o coelho. Tá todo meio troncho o negócio, não tá? Cordeiro não bota ovo. O coelho não bota ovo. Aí era para ser uma galinha de Páscoa, né? O coelho da Páscoa. Então, nós, é uma brincadeira, né? Mas eu achei bastante interessante o que o José Dano falou, né? Porque Páscoa significa passagem, né? Significa saída. Eu vou deixar aquela um pouquinho para mais daqui a um pouquinho, que a gente vai mastigar ela, né? Mastigar, não é a palavra não, mas é o verdadeiro cordeiro ali, né? Eu vou falar um pouco dessa aqui, né? Porque significa passagem, significa saída, né? É bastante parecido conosco, né? Passagem e saída. Nós passamos da morte para a vida, né? Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós estávamos mortos para Cristo, não é verdade? E hoje nós estamos vivos para Cristo, nós passamos. E outra coisa interessante é a saída, né? Que significa a saída do povo de Deus do Egito, né? E que nós saímos da vida ruim, da vida errada, da vida triste, para estar vivendo a vida de Cristo, né? Como o texto falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vive mais nós, a nossa vida, mas Cristo vive em nós, amém? Então, nós precisamos entender isso, que Cristo vive em nós, né? Quando o bispo Bruno, só que estava aqui, lá era o pastor Valdemar e José Adriano, e o bispo, sexta-feira, e aliás, a gente estava também, e foi uma palavra muito boa, muito edificante, muito esclarecida, né? E ele falou do véu que se rasgou, né? Antigamente nem todo mundo tinha acesso à presença de Deus, nem todo mundo tinha acesso ao santo do santo, né? Ao átrio que ficava, como ele repartiu lá e mostrou um símbolo lá, né? Era o pátio que chamava átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então, nós não tínhamos acesso, porque o véu
Os sacerdotes se santificavam vários meses para poder entrar naquele lugar. Então, o que aconteceu? Com a morte de Cristo, o véu foi rasgado. Como ele falou, de alto a baixo. Né? Para quê? Para que nós tivéssemos acesso à sala do trono. Então nós não precisamos mais de levar as nossas orações para alguém, porque as pessoas levavam as petições para os sumos sacerdotes, levar para o Santo dos Santos. Hoje não precisamos. Hoje nós temos acesso à sala do trono. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso ao sacerdote, o maior sacerdote que é Jesus Cristo. Amém? Por isso, né, irmão? Porque nós não precisamos de intercessor. Porque o nosso intercessor é Jesus Cristo. Nós vamos direto a Ele. Nós não precisamos pedir a alguém para levar as nossas orações a Deus. Ele está com o ouvido atento aos nossos clamores, aos nossos pedidos. Então, bastante interessante. E voltando para a ceia, isto é um memorial. Um memorial que representa a morte de Cristo. Tristeza. Mas hoje tem tristeza e tem alegria, né? Porque nós vamos comemorar o Cordeiro, né? E outra coisa interessante, porque Jesus Cristo representa o Cordeiro de Deus, né? Então, Jesus Cristo há 26 anos, né? Morreu por nós. Não precisamos mais de sacrificar animais que representavam o Cordeiro. Não precisamos mais de animais. Não precisamos, na verdade, de nada. Não precisamos de sacrifício nenhum. Precisamos apenas reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Precisamos reconhecer o poder de Deus. Precisamos reconhecer que nós somos filhos do Deus vivo, como lá em João 1,12 diz, né? Mas a todos aquele quanto recebeu, deu-lhe o direito de ser feito Filho de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Tenho certeza e convicção que todos vocês creem no nome de Jesus, amém? Creem que Jesus Cristo morreu por nós, morreu por nossos pecados. Então, por isso estamos aqui nessa tarde. E você tem que entender que isso é um memorial. Isso não é o corpo de Cristo, nem é o sangue de Cristo. É apenas uma representatividade daquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz, amém? Então fiquem em pé no seu lugar. Gostaria de convidar os cooperadores para distribuir, mas eu vou orar por este momento. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, quero te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício, aquele sacrifício na cruz, sacrifício onde nos trouxe vida, e vida em abundância. Pai, muito obrigado, Deus, por aquele momento tão especial, que até hoje nós estamos lembrando, porque foi um sacrifício realmente de restauração, de restituição, e um sacrifício de amor. Por isso, nesse momento, queremos consagrar este pão e este vinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Esse pão representa o corpo de Cristo. É o memorial. Amém? Que foi partido por mim e por você. Foi machucado, foi maltratado para nos dar a vida. Já pensou que privilégio? Jesus Cristo morreu para nos dar a vida. E onde muitos não reconhecem. Amém? Porque você reconhece. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por este pão que representa o teu corpo, Deus. Aquele corpo que foi moído, que foi maltratado, que foi machucado. Mas ao mesmo tempo, muito obrigado porque este corpo nos deu vida. E este pão representa vida, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Coma do pão. Deus, muito obrigado por este suco, por este vinho que representa o teu sangue. Aquele sangue perfeito, o sangue puro, o sangue carmesim, Pai. Mas também aquele sangue que foi derramado naquela cruz para nos dar vida, para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça, Pai. Por isso, tão grande privilégio, Pai. Por nós, nesse momento, nos lembrarmos do teu sacrifício. Por isso, muito obrigado por este vinho que representa o teu sangue, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Tome do vinho. Cristo, amém? Então, esse cordeiro do passado, que se não comesse, queimava, hoje nós vamos comer todinho. Quem quiser levar o ossinho para os cachorros, leva, hoje nós vamos comer. Porque nós vamos comemorar a vitória de Cristo na cruz, a minha e a sua vitória, amém? Fique em pé no seu lugar, vamos orar por esse momento, vamos agradecer a Deus por esse culto, pela palavra, e depois vamos agradecer a Deus por tudo, depois vamos comemorar, comendo esse cordeiro, amém? Feche seus olhos. Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Deus, muito obrigado pela palavra, a palavra revelada, Pai, a cada um de nós, a palavra declarada, a palavra esclarecida, Deus. Abençoa a vida de José Adriano, derrama da tua graça sobre a vida dele. Deus, muito obrigado por esse momento. Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu sacrifício, Pai. Pelo sacrifício naquela cruz do Calvário. Na verdade, muito obrigado pelo Senhor ter saído do seu trono, ter saído do seu santo
e sublime trono, e ter convivido com nós falhos, fracos e pecadores. Temos só que te agradecer, Deus, por tão grande amor. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que nós somos a tua paixão. Muito obrigado, Pai, por sabermos que o Senhor é apaixonado por nós, sendo os falhos e pecadores. O Senhor nos ama. Na verdade, o Senhor nos amou primeiro, Pai. Por isso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este culto, por esta palavra. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui nesta tarde, Pai. Temos só que te agradecer. E que o teu nome, Deus, seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Que a tua presença faça parte da nossa vida, Pai. Que o Senhor nunca, jamais venha nos deixar. Como tua palavra promete, que o Senhor jamais nos abandonará. Por isso, muito obrigado. Segura em nossas mãos, Pai. Nós não venhamos nos desviar de ti, Pai. Para que nós venhamos, Pai, continuar olhando para o alvo, seguindo para o alvo, que é Cristo. Por isso, muito obrigado, Deus, por enviar teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e nos dar vida e vida em abundância. Comemoramos nesse momento, Pai, a tua ressurreição e a nossa vida, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nossas vidas todos os dias, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Fala pro seu vizinho, fala pro seu irmão, ele está vivo. Nós cremos nele. Deus enviou